Boa tarde, Olá, Mariano. Alexandre. E aí, tudo bem? Bem, Então aí, prazer em te Olá, ver de novo. pessoal. Boa mais tarde, um encontro Lucas. Prazer em nosso aí, te encontrar Lucas. de novo aí. Tudo jóia, Alexandre e Mariano. Muito bom, boa Prazer Vamos tarde. lá. Boa Além de tarde. vocês, os nossos convidados que estão aqui com a gente também participando no Zoom, para mais um Mercado em Contexto, esse evento que surgiu com o objetivo de levar conhecimento para o mercado de tecnologia. Então, para a gente manter o padrão nosso dos 30 minutos de conteúdo, a gente começa aqui já abrindo e falando um pouco sobre o objetivo do evento, né? O Mercado em Contexto ele surgiu de novo para poder fazer um projeto que já acontecia pela Context na Europa e na Ásia, que é de levar conhecimento e informação relevante do mercado de tecnologia para todas as camadas do ecossistema de TI. Então, a gente vai falar tanto sobre fabricantes, sobre nível de distribuição, canais e revendas, enfim, trabalhar todo o ecossistema e trazer conteúdo que seja relevante para todas as áreas. Então, tudo isso sempre em 30 minutos. Então, peço que, para quem está com a gente aqui, que divulgue, convide os colegas de trabalho e também compartilhe nas redes sociais, porque a gente quer que cada vez mais o mercado de TI tenha conhecimento e tenha informação para todo mundo conseguir desenvolver. Bom, para começar aqui hoje, meu nome é Alexandre Tili, sou CEO da Ultimarket Brasil, vou mediar esse bate-papo aqui que está bem rico hoje, que Mariano e Lucas vão conduzir, e a gente vai falar de um tema que é bem relevante, é um tema que ele sempre esteve presente no mercado de tecnologia, algumas vezes muito como sendo como a transformação digital, é um nome bonito que está ali, poucas pessoas realmente utilizando o benefício que isso traz, que é a cloud, que é a nuvem. Então, como que a gente pode fazer toda essa desmistificação da nuvem para poder fazer com que o mercado de tecnologia utilize mais? Então, para a gente começar, eu vou colocar aqui um guia para a gente poder conduzir essa conversa, e aos convidados eu peço que coloquem as perguntas aqui embaixo no Q&A, caso tenha alguma dúvida no caminho, ou comentários aqui do lado que a gente vai conduzindo durante a conversa aqui. Então, Lucas e Mariano, eu vou abrir aqui a apresentação, e a gente já começa aí, Lucas. Se quiser abrir a conversa, fique à vontade. Não, vamos lá. Bom, a ideia foi essa mesmo, né? Como o Alexandre estava comentando, pessoal, boa tarde. A gente quer, vamos dizer, desmistificar os negócios do ecossistema na nuvem, né? Ou seja, às vezes a gente se pergunta, legal, vamos fazer negócio na nuvem, mas afinal, o que é isso, né? O que a gente pode, como que a gente pode tirar proveito realmente desse ecossistema todo e por que, afinal, vale a pena fazer negócios com cloud computing, né? Então, a gente preparou alguns slidezinhos bastante didáticos, uma coisa bem que vai desde o beabá até mostrar alguns números do mercado, inclusive, para vocês poderem entender até onde dá para chegar com tudo isso e o que pode ser. Por que a gente insiste tanto, né? Por que o mercado fala tanto digitalização, serviço e vamos trabalhar com cloud, né? Então, próximo slide aí, por favor. Dizendo. A gente tem aqui em vários segmentos dentro do mercado de TI, como a estrutura pode estar montada dentro do seu, vamos dizer, do seu escritório, dentro da sua lógica ali, que é o famoso on-premise, né? A gente fala dentro de casa aqui em português, ou então, conforme isso vai migrando para o sistema todo, transformando em serviço, em vez de ser uma compra direta de equipamento, que é o que a gente está acostumado até hoje, né? Então, a gente tem aqui, na primeira coluna, tudo trabalhado dentro de casa, você trabalhando toda a parte de networking, de armazenamento, de servidores, de virtualização, de sistema operacional, tudo isso dentro de casa. Depois a gente passa para infraestrutura como serviço, então você começa a usar uma parte das estruturas que você precisa para trabalhar na rede, você começa a transformar isso em serviço, então você já virtualiza, a virtualização você faz isso como um serviço dentro com um terceirizado, os servidores você terceiriza também, o armazenamento você terceiriza em um data center, e o networking, enfim. Você passa isso para uma plataforma como serviço, depois você já começa a passar outras partes, sistema operacional já começa a vir como serviço também, e por último, né, o que é o estar na nuvem realmente, que é o software como serviço, você transforma tudo isso em serviço, seu equipamento, na verdade, não é seu,
e tudo que você tem e usa, você vai estar realmente adquirindo como uma conta e não como uma despesa ali de ativo da empresa, né? Então, num caso azul aqui, a gente destacou com as cores justamente para explicar que aqui, o que está de azul, você, sua empresa, está administrando, no que está em laranja, é um terceirizado que está administrando tudo. Por isso eu disse, você passa a ter tudo isso como um serviço terceirizado de outra empresa, né? O próximo slide, por favor. Aqui. Então, a gente quis mostrar para vocês aqui, como eu falei, era bem um beabá, até onde as coisas estão hoje em dia, a implementação e os modelos de cloud que a gente tem hoje em dia, né? Então, a gente tem a cloud pública, né, a nuvem pública, você tem um ambiente compartilhado, aberto, e paga pelo que você usar, né? Você tanto de serviço que você tiver usando. O servidor é virtual, fácil implementação, uma infra compartilhada, você tem exemplos disso, na verdade, no seu dia a dia, isso é super comum de você estar usando isso, eu acredito, inclusive, num aparelho de telefone, você esteja, todo mundo deve estar usando algum pouco de uma cloud pública, né? Porque, como a gente estava conversando, né, Mariano, sobre essas utilizações de cloud que todo mundo tem e não percebe às vezes, né, ou não se atenta exatamente para o que está usando. E, enfim, você tem aqui algumas maneiras, né, você paga o que você usar, você paga pelo recurso de máquina, você paga pelo armazenamento, pela banda que você está usando e tudo mais. Aí, no caso de uma nuvem privada, você tem tudo dedicado, seguro e num custo fixo. Você contrata aquilo num tamanho, num dimensionamento, né, de acordo com o que você precisa, e, claro, você vai acabar também gastando um pouco mais do que você talvez pretendesse gastar com esse tipo de serviço. Você tem uma infra toda dedicada para a sua empresa, né? É muito mais segura, é verdade, mas em muitos casos não é exatamente necessário. Vamos dizer, o mundo ideal, a nuvem híbrida, né, que é esse terceiro exemplo aqui em verdinho, que você pega um pouco do bom de cada lado, né, você mistura uma infra dedicada com uma nuvem pública, você escolhe um pouco da infraestrutura de serviços diferentes que você precisa, né, como a gente viu no slide anterior, lá tudo que estava em laranja, você pode terceirizar tudo aquilo, mas não diretamente só para você. Então, você acaba tendo um controle dos gastos muito mais fácil, né, com tudo isso, né. Então, você tem os recursos de infraestrutura aí dedicada, mas você consegue controlar os seus gastos de acordo com a demanda do que você usou. Acaba sendo o mais prático, né, o mais adaptável para a realidade de cada empresa, né. Então, você escolhe a nuvem pública ou a nuvem privada de acordo com a performance necessária de cada serviço, depende, como eu disse, do que tipo de serviço sua empresa, do segmento do seu cliente, né, vai estar usando. E aí você, claro, vai precisar, o que é mais interessante, um planejamento, uma arquitetura, um suporte, um conhecimento para isso aí estar funcionando. É aí que a gente vai chegar num próximo ponto, que é onde o mercado começa a ganhar dinheiro, né? Então, próximo slide aí. Que é a participação do distribuidor, por exemplo, nesse mercado de nuvem, né? A gente tem aqui tipos de cliente e modelos de comercialização, né? Então, a gente tem aqui o modelo direto. Esse aqui é um exemplo, né? Eu não conheço o Vitor, a Microsoft sim eu conheço, acho que todo mundo conhece. Então, a gente fala aqui do modelo direto, né? A Microsoft vende para o Vitor, que é o revendedor, o Vitor vende direto para o cliente final. Então, aqui a gente tem o que caracteriza, né, esse modelo de comercialização. A responsabilidade pelo suporte, o tamanho do cliente, então você tem um tamanho de cliente que não é qualquer um que suporta esse tipo esse nível de transação, né? A capacidade de gerir o faturamento dos serviços, então isso vai dar um trabalho um pouco maior também para quem está comercializando isso para o cliente final.
e o parceiro indireto por, no mínimo, 1 ano, né? Ou seja, você vai ter que aceitar aquele contrato e estar travado nele durante aquele período, né? Onde entra o distribuidor nessa coisa toda? Aqui, no caso, o provedor, a gente continua com o mesmo modelo, Microsoft, a gente tem um provedor indireto no meio do caminho, né? Seria onde entra o distribuidor. Aí sim a gente tem o revendedor e o cliente final. O que acontece? O provedor, no caso a Microsoft, fatura mensalmente para o provedor indireto adiantado. Então ele tem lá, na verdade, um espaço que é a parte que ele vai comercializar com quem, seja lá quem for, né? O provedor indireto é o responsável pelo faturamento e infra de suporte. Então você tem ali também mais uma vez, uma terceirização desse tipo de serviço aí para ter o suporte necessário para a coisa toda estar funcionando. E o provedor indireto fatura para os clientes, para os revendedores indiretos, ou seja, você tem também aí mais um no meio da cadeia. Por que isso é vantagem? Você não precisa mais ter aquele tamanho de cliente que você tinha no caso anterior. A empresa, o revendedor, não precisa mais ter o cliente só daquele tamanho para poder suportar e trabalhar diretamente com o provedor de serviço. Essa é a grande diferenciação quando você coloca esse intermediário, né? O provedor indireto, como se chama, né? Que a gente tem aí alguns já no mercado, inclusive aqui no Brasil, com certeza. No próximo, aqui a gente mostra aí, por exemplo, as plataformas online de distribuição, né? A gente tem alguns distribuidores aqui super conhecidos, todo mundo com a Tech-Data, a Ingram, a Synex, SND, distribuidor local aqui, está bem engajado nessa parte de serviço e soluções aí de cloud. A SkyOne, cloud quase pura, né? Está até no logo deles. E a gente trouxe 2 de lá de fora, né? Que agora a Arrow só lá fora, não temos mais aqui no Brasil, mas a Alzo também é um fornecedor aí bem forte nessa área de cloud. Então, assim, a ideia é, você pode pegar numa parceria com esses ou outros distribuidores, óbvio, né? A gente só trouxe alguns exemplos aqui. Você pode pegar esses caras e começar a vender cloud, né? Você tem lá o Vitor vendendo e você tem o cliente final. Agora, a hora que você tem essa turma no meio do caminho, você começa a viabilizar isso sem ter que assumir grandes riscos na comercialização disso tudo, né? Então, numa visão muito rápida, né, a coisa do desmistificar o cloud é justamente isso. Pô, eu vendi o computador, e agora, o que eu faço? Pô, agora você entrega o computador, mas não vende, não presta. Recebe todo mês, tem lá um recorrente mensal, que é o mais interessante, né, e entrega como serviço. Essa é vamos dizer, a mágica dessa coisa toda do cloud, né. Então, você tem um faturamento simplificado, você tem um painel de controle centralizado, você tem toda uma infraestrutura ali de comercialização que muda bastante, com certeza, a estratégia da sua empresa. Provavelmente você vai ter aí uma readaptação à maneira que a sua empresa estrategicamente vai trabalhar no mercado. Mas, certamente, mais, vamos dizer, mais lucrativa do que vender o equipamento só, né? Aqui a gente trouxe só um exemplo, um serviço que a Ingram tem aí no Ingram Micro Business, né? Tem aí no mercado. Esses parceiros deles são alguns poucos, né? Eles têm, na verdade, uma gama aí de parceiros bem grande também. É uma plataforma de comércio que permite qualquer provedor de serviço, de tamanho, segmento, entrar lá e automatizar os serviços lá dentro. Como eu disse, a gente tem outros também, todos os que a gente citou agora anteriormente. No slide anterior, a gente tem aí fazendo também o mesmo tipo de serviço. A gente tem a SkyOne, é um bom parceiro nosso aí também, que sempre procura atrair, né, as empresas e fala, venha que é simples, a gente resolve para você e tal. E, de fato, é assim que basicamente a coisa funciona, né. O Alexandre, que apresentou a gente aí, né, para a SkyOne, o Mariano também tem conhecidos lá dentro, né, tem conversado com a turma lá e tal, enfim. Não fazendo propaganda de nenhuma plataforma específica, né, mas são os que a gente sabe que estão trabalhando, né,
Agora também tivemos aí conversando, a SND tá vindo aí com os serviços, né, com os equipamentos como serviço, né, como a gente comentou, transformar equipamento em serviço, em vez de você vender, você aluga e você acaba fidelizando também o cliente. Você tem outras maneiras de ganhar dinheiro e bons parceiros para fazer isso no mercado. Então, não tem mais aquela... como é que eu faço esse negócio, né? Tá aí, as plataformas estão aí disponíveis para todo mundo, né? E aí, por que comprar de um distribuidor, né? Então, como a gente tinha falado lá, né? Para o revendedor, isso aí está permitindo que ele esteja sempre atualizado, então você está sempre como aquilo é um serviço, você consegue manter tudo aquilo sempre atualizado, com várias opções, diferentes opções aí dentro do mercado. Você consegue aparecer rapidamente no mercado, você tem presença de mercado muito rápida, porque a ativação toda é muito mais simples, né, de um serviço desse, está tudo na nuvem. Você pode ter o melhor dos melhores produtos, né, porque novamente, você está alugando, né, ou você está usando aquilo, você não está comprando aquilo. As soluções são pré-configuradas, então você determina, dimensiona, você passa a usar de acordo com a pré-configuração que você precisa, né, que a sua empresa demanda. Você tem uma habilitação fácil e um gerenciamento também fácil para o revendedor, né? Tudo isso aí está sendo suportado por um parceiro seu. O faturamento unificado e automático, ou seja, você monta um pacote de solução e aquilo ali é vendido para o seu cliente e você intermedia essa operação. Suporte técnico e financeiro, o que a gente está falando? Você começa a ganhar agora com serviço, você não ganha mais vendendo o equipamento, né? Um dos grandes calcanhares de Aquiles, aí, né, um dos grandes problemas que a gente sempre escuta, não só do revendedor, da distribuição também, é claro, as margens vão cada vez diminuindo mais. O mercado de TI, a gente sabe, não é aquela maravilha para o distribuidor, para a revenda, com a venda de equipamento. Não é ali que o cara ganha muito dinheiro. A nuvem traz essa vantagem para vocês todos, né? É a gente poder fazer ter uma margem um pouco melhor, fazendo basicamente a mesma coisa. Você não vai começar a vender carro, você continua vendendo computador, você continua vendendo serviço, continua dando suporte, e você agora está ganhando um pouco mais fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque com o serviço, com a fidelização, você consegue trazer isso tudo mais e deixar o seu cliente mais próximo de você. Isso acho que é o grande apelativo do mercado, né? No próximo slide. Aqui a gente queria mostrar para vocês um pouco, né? Mas pô, isso tudo é tão maravilhoso, mas o que acontece nesse mercado afinal? Por que isso é tão maravilhoso? Onde que está acontecendo tudo isso? Aqui a gente mostra para vocês a variação de receita na região lá do EMEA, né? Europa, Leste Europeu, África, Oriente Médio, onde a gente, a Context, né, levanta os dados aí, e a gente mostra para vocês como vem essa evolução aí do Q1 de 2020 até Q1 de 2021. Vocês podem ver aqui que realmente aqui a parte de total, né, do cloud e o XaaS, que é o qualquer coisa como serviço, né, esse X aqui é realmente o X da questão, a gente mostra que essa linha aqui, que é o resumão de tudo, é uma linha ascendente quase constante, né, a gente tem aí um mercado vigoroso aí, né, crescendo realmente com esse mercado de nuvem e serviço, com equipamento como serviço, né, subindo bem aceleradamente. Agora, nessa outra parte aí, o software como serviço, né, é o mais fácil do momento de você começar a faturar, porque isso realmente não depende nem de você alocar nenhum tipo de produto, você simplesmente passa todo o serviço de software e virtualiza tudo isso aí dentro de uma nuvem, né? A plataforma como serviço pode ser uma chave, porque se espera assim que a gente comece a ter grandes negócios aí de plataforma e infra como serviço aí já agora no último trimestre desse ano, né? E a infraestrutura como serviço desacelerou em parte em razão dos provedores globais de cloud. Então, a gente teve aí um certo estremecimento aí vindo dos fornecedores, dos provedores globais,
mas isso deve se ajustar muito rapidamente aí, por isso mas a coisa deve voltar aí para o trilho e a turma deve voltar a ter um bom horizonte aí, né? E por último, se eu não me engano é por último, né? A gente queria mostrar para vocês que categoria de serviços, né, que pode ter compensado as eventuais perdas no mercado tradicional de hardware. Ou seja, que categoria de como você passou a vender em vez de passou a alocar em vez de vender, vamos falar assim, porque você agora entrega como serviço e não entrega mais o equipamento vendido. Então, você perdeu a hora que você deixou de vender, mas que categoria que começou a suplantar essa perda, né? Então, a gente vê aqui o que ficou neutro, né? Aqui na coisa, o azul mais claro, né? Então, a coluna do meio. Então, aqui, a coluna, ainda bem, a menor aqui, no azul da direita, ele é o que está perdendo receita em razão do crescimento da determinada categoria, e no azul mais escuro, né, o da esquerda, é o que você está ganhando com relação à troca por serviço, né? Então, aqui o software como serviço, no primeiro gráfico a gente mostra aqui que está disparado, ganhando muito mais quando se vende o software como serviço, ao invés de vender o software e fechou o contrato, entregou, acabou. Plataforma como serviço, aqui ele neutro e boa parte ganhando, mas perdendo muito pouco. Infraestrutura como serviço, bem parecida com a plataforma como serviço, por isso até no slide anterior vocês viram a linha, é a mesma linha para esses dois segmentos, eles andam bem juntos. E o hardware como serviço, a gente vê aqui que é uma escadinha, que praticamente uma foto do mercado em transição, né? Então você tem uma boa parte ainda neutra, né? Ainda indo tentando entender como se alocar nesse mercado, a parte de quem ganhou ainda maior já do que de quem perdeu o dinheiro conforme o hardware foi se transformando em serviço, ao invés dele ficar como a venda, simplesmente, que a gente chama de box mover, né? O cara que compra caixa, vende caixa, compra caixa, vende caixa. Isso aí está ficando realmente um pouco para trás, né? E eu acho que esse foi o meu último slide nessa apresentação. É isso mesmo. Eu ainda lembro da apresentação. O que eu acho que Obrigado, Alexandre, obrigado. Eu acho que a grande coisa aí nesse mundo de cloud, né, como a gente também já comentou no primeiro, no segundo evento, agora novamente, mais enfaticamente, né, transformar as coisas em serviço, digitalizar, claro, vai ter uma adaptação por parte das empresas, por parte da estratégia das empresas, inclusive, né, e o Mariano está super próximo disso, Alexandre pra caramba também, cuidando do marketing das empresas, né, que vê que o cara precisa mexer um pouco na maneira como ele via o negócio sendo feito, né, e a ideia dessa apresentação, inclusive, era isso, por que desmistificar? Porque às vezes a gente acha que esse negócio vai me prejudicar, eu vou perder negócio para isso. Não, você vai transformar o seu negócio. E essa transformação traz realmente, a gente vê isso em números, traz mais lucratividade para revenda, para distribuição. Não é que o futuro está ali. Não, isso já é agora, está acontecendo ali, você precisa realmente entender como você pretende se figurar nesse mercado de TI agora, né? Perfeito. Eu acho que essa é uma grande lição aí, vamos dizer, pra gente. Bom, e Mariano, como que você enxerga isso aí também? Rapaz, eu achei excepcional o conteúdo, de fato, ele traz uma fotografia muito interessante desse movimento, né? Que é digamos assim, talvez seja o componente mais relevante do que a gente chama de transformação digital, né? Porque sem isso não tem como falar em transformação digital. Até fazendo uma brincadeira aqui, né? Teria sido muito bom se alguma empresa de pesquisa de mercado há uns 30 anos atrás tivesse mostrado algo parecido assim para a Kodak. Putz, já pensou? A Kodak, vocês vão morrer, cara, ninguém vai imprimir papel, não vai ter mais foto. Quer dizer, brincando, né? Claro, que a coisa da brincadeira, mas é uma antevisão do futuro. Porque tem coisas, né, que são tendências que elas não tem como serem reversíveis, né? E essa é uma delas.
né? Acho que o Lucas falou duas coisas muito importantes para quem está nos ouvindo hoje e para quem vai ouvir futuramente, sempre lembrando que esse conteúdo vai estar disponível nos canais do YouTube da Abradist, da Context, da Outmarketing, você vai poder achar essa informação no mercado, né? E então lembrar duas coisas importantes que o Lucas falou, que é serviço e fidelização, né? Eu acho que todo mundo que viu essa palestra, se tiver aí um tempinho a mais, volte para ver com calma, e volte o primeiro slide que o Lucas mostrou. Naquele primeiro slide, eu acho que ele diz, ele é a receita do bolo dessa história. Bate o olho naquilo e fala assim, aonde eu me encaixo, mas não onde eu me encaixo como um vendedor transacional. Né, se você puder voltar, eu sei que a gente já está com o tempinho, mas é um minutinho só para a gente ficar bem... Isso. Cada revendedor bater o olho nessa fotografia e falar assim, aonde eu me encaixo? Porque se você olhar para isso e falar assim, eu vou ser transacional em tudo que está acontecendo aqui, a tendência é que você vai, em algum momento, falar, puxa vida, mudei, fui para essa transformação digital, entrei no negócio de cloud, me engajei em todas as ofertas que existem no mercado, porém não estou ganhando dinheiro, porque você não prestou atenção nessa palavra essencial, serviço e fidelização. Se o teu cliente perceber que você não é importante para ele, você é uma peça transacional daquilo que ele está fazendo, ele te descarta no dia seguinte. Ele não precisa de você. O que ele faz com você, ele faz com qualquer outro, ou, mais complexo ainda, ele faz sem ninguém, porque tudo isso é muito simples, né? A digitalização, a transformação digital, ela simplificou, de fato, a vida do ser humano. E quando ela fez isso, ela criou essa figura muito, que é importante ser sempre analisada, que é a desintermediação. Então, em tese, qualquer um pode fazer a desintermediação, sem precisar de ninguém. O importante é que o distribuidor percebeu o seu papel, falou, eu tenho que fazer faturamento, eu tenho que fazer serviço, eu tenho que ajudar o cara de algum jeito. E não é mais do jeito tradicional, eu tenho um estoque cheio de caixa, fala, passa aqui que eu te entrego 20, você leva embora no teu caminhãozinho. Isso não funciona mais. Como é que eu agrego valor nesse nosso relacionamento? E o revendedor a mesma coisa. Ele olhar e falar assim, quando eu olho todas essas caixinhas que a Context colocou de uma maneira muito didática aqui, aonde eu faço o meu papel ser importante? Aonde eu faço com que a minha presença seja relevante? Será que eu vou ser um cara relevante no negócio de virtualização do ambiente do cliente? Eu vou me especializar, aí eu vou vender serviço, aí eu vou fidelizar o meu papel no negócio com o cliente. Porque o cliente fala, puxa, eu preciso falar de virtualização. É com o Alexandre. Alexandre, olha, eu quero virtualizar isso, aquilo outro. Espera aí que eu estou indo para aí para a gente analisar a viabilidade. Espera aí que eu estou indo para aí para ver quem é o melhor parceiro no modelo de virtualização que nós vamos adotar para você. Aí você se tornou importante. Se você pensar transacional no mundo cloud, infelizmente eu vou dizer para você, você vai morrer. Se você pensar transacional, você não vai ficar vivo. Porque não tem papel para o transacional nesse mundo. Até porque, em algum momento, o transacional vai ser substituído justamente pela facilidade, pela desintermediação, né? Vai ser tão simples quanto isso que eu estou falando. Vai ser igual instalar um app na loja da Google, ou um app... Baixou, instalou, está funcionando. Baixou, instalou, usou. Então, assim, se você entender que a desintermediação é inevitável, eu tenho que encontrar o meu espaço para serviço e o meu espaço para como fidelizar o meu papel dentro do meu cliente. Exato. A gente vinha até aqui, assim, até aqui não, né, mas a gente veio por muitos anos aí falando em vários treinamentos de venda, alguém já deve ter ouvido esses termos de venda consultiva, né? Agora você tira o venda da frente, você não vende mais, agora você presta... Consultor. Você é um consultor e você vai receber por isso. Na visão que a gente tem aqui com os clientes, como a gente vai fazer uma estratégia com o cliente e analisa a forma de entrega, é perceptível essa mudança, como que muitos chegam falando, eu tenho que mudar a minha forma de vender, porque eu vendia produto, agora é serviço, eu tenho que falar de outra forma. Então a comunicação começa a mudar também,
Essa forma de fazer essa comunicação e a preocupação com o negócio do cliente. Então, quando a gente pensa em cliente de SaaS, por exemplo, o que acontece? Ele tem uma entrega que ele não está mais preocupado em falar, vendi o software e azar do cliente lá, agora ele que se vira para usar. Não, aí ele tem um time de Customer Success lá que vai acompanhar com, né, Microsoft lá atrás tinha o T-36 para acompanhar lá o uso do contrato EA, enfim, essa ideia de pegar e falar assim, durante esse prazo que você tem um contrato, qual que é o sucesso que você vai ter com o meu software que eu estou te fornecendo, né, te alugando aqui. Então, esse processo, as revendas, o mercado, a distribuição, também mudou o pensamento. Tem mudado, eu nem falo que mudou. Muitos já mudaram, outros ainda estão mudando, mas tem tido uma evolução, né? Uma boa colocação. Está em mudança, né? Como tudo que a gente está vendo, né? Transformação digital, está em mudança, está em mudança. A gente, outro dia, minha carteira de motorista para vencer, é um exemplo da transformação digital. Eu por uma outra razão qualquer, eu perguntei para minha filha, no negócio de carteira, eu falei, entra no site fulano de tal, tem lá renovação da carteira. É tudo automático. Sim. O sistema vai habilitar, vai tirar uma foto tua, vai ver que você existe, você vai fazer uma prova que você está ali real mesmo, acabou. Sua carteira de motorista está renovada. Puxa vida, o despachante morreu, a autoescola. Se ele não entendeu isso, ele morreu. Se ele entendeu que ele precisa agregar outro tipo de serviço para te manter como cliente, ele está vivo. Se ele não entender, não existe mais. É a história da brincadeira que eu fiz, talvez até um pouquinho de mau gosto, no começo, a história da Kodak. Quando a Kodak não percebeu que o papel ia acabar e que a máquina fotográfica ia para outros caminhos, ela não morreu, a máquina fotográfica foi para outros lugares, ela foi para o cinema, para a produção de comercial, produção profissional, etc. Ela foi para um outro lugar. Aquela máquina fotográfica, a gente tirava foto, pegava um rolinho de filme, um rolinho de acetato, levava numa loja da Fotótica, né, que era uma famosa, o cara revelar 3, 4, 5 dias depois para você pegar, e mais, o pior de tudo, as fotos horríveis, que às vezes eram péssimas. Você não sabia o que você fazia. Eu não sabia o que você estava fazendo, você estava tudo desfocado. Isso morreu, porque não tem mais a necessidade. A partir do momento que você tem dispositivos que capturam a tua imagem e que aquele papel velho do acetato virava um papel impresso, hoje a imagem capturada ela vira um bit-byte, ela pode ser tratada, não tem, mas por que ter papel? Você ainda imprime fotografia? Mas só aquela que você quer. Sim. Então, aquele negócio formato que era de larga escala, né, um projeto onde tinha uma monetização gigantesca. Eu me lembro dessa rede que eu estou fazendo publicidade, nem sei se ela existe ainda, acho que não tem mais, né? A Fotótica. Esse cara chegou a ter centenas de lojas em São Paulo. Sim. Por quê? Porque tinha demanda. O cara ele batia 12 fotos, ele tinha a necessidade de ver a foto. O que é que aconteceu com essa foto? Você quer um exemplo bacana dentro desse de fotografia para terminar, né? Que eu sei que a gente está com horário. Já ia puxar vocês aqui. Um exemplo bacana, só para terminar, do o que a cloud transformou na vida de todo mundo. Com a fotografia, a estante da sua sala não tem mais a mesma característica. Você não guarda mais álbum de fotografia ali. A estante da sua casa era cloud naquela época. Agora, você sobe isso tudo. Você digitaliza e cria um álbum digital, né? Você cria um álbum digital, exatamente. Isso acho que a analogia ela vale para a empresa e para o negócio. Não, total. Todos os arquivos da empresa estão fazendo. As empresas vão se transformar, né? E vão caminhar nesse processo de se transformar. E o revendedor, que eu acho que é a peça que a gente está devotando todo esse nosso foco de ajudá-lo a se manter importante em tudo que está acontecendo no mercado, ele tem que ter essa leitura. Ele fala assim, aonde eu sou importante, aonde eu sou relevante, como para o meu cliente, eu ainda sou uma peça vital numa estratégia dele. Porque se eu não for, ele não vai precisar de mim. É triste dizer isso, mas é a realidade. Se eu não for importante, para que eu vou usar um vendedor? Não, eu não preciso mais. E isso, se a gente analisar no varejo, já está acontecendo. Hoje, você entra nas grandes lojas de varejo, no Brasil ainda é um pouquinho menos, mas fora do Brasil, você entra numa loja de varejo, não tem mais vendedor na loja. Tem totem de autoatendimento, tem um monte de outro tipo de coisa, mas não tem mais o vendedor. O vendedor é um consultor para ajudar a tirar dúvida. O posto de gasolina fora do Brasil não tem frentista, você fala com o teu carro e bota a bomba você. Quer dizer, é essa mudança cultural que tem que acontecer na cabeça do revendedor. Exato. Se ele não sair do transacional para o consultivo, infelizmente, é uma pena a gente ter. Ele não vai participar do mundo digital. Não vai. Muito bom. Pessoal, eu com papel de mediador, para a gente cumprir o prazo, a gente tem que segurar. Né? Mas de um fechamento que eu vejo aqui do que vocês falaram nuvem está aí, existe uma grande oportunidade para as revendas venderem direto ou via distribuição, que também é um caminho mais fácil e mais rápido de começar a gerar negócio. E eu percebi também que
do que vocês falaram, a mudança não é só a venda da nuvem ou transacionar ou tudo mais, mas é a mudança da mentalidade do negócio, pensar no negócio pensando no seu cliente, como que você transforma o negócio do seu cliente, e a nuvem ela vem junto nisso. Então, acho que é um tema extremamente relevante, e eu acho que, inclusive, por isso que até para a próxima quinzena, no dia 7, a gente vai manter esse mesmo papo, né? E eu acho que o Dagoberto vai estar aqui com a gente, né, Lucas? É isso aí, Dagoberto vem aí para falar de venda na nuvem. Boa, então foi muito legal isso acontecer. Exatamente. Gente, foi ótimo hoje. Nosso café foi sensacional. Na próxima, vou fazer um cafezinho aqui para ir tomando enquanto isso é bom, isso é bom. E aos convidados, só para poder reforçar, o objetivo nosso são 30 minutos, não é um evento para a gente ficar aqui, é trazer o que é relevante, deixar esse pensamento para que você leve para dentro da sua empresa, pense nisso, e claro, se tiver dúvida, todos nós aqui estamos 100% à disposição para poder falar sobre isso. Então, aguardamos você no dia 7, o link de inscrição é o mesmo para o próximo evento, e aguardamos todos vocês. Lucas e Mariano, de novo, muito obrigado aí e até a próxima. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Lucas. Obrigado, Mariano. Delícia o nosso bate-papo aqui. Até dia 7. Muito legal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.